Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Isla Viçosa, estudante de História da Universidade Federal de Santa Maria, do primeiro semestre. Vou apresentar para vocês o professor André Heiske, professor de História, que dá aula na cidade de 3 de Maio para o ensino fundamental, as séries finais do ensino fundamental. Bom, hoje o professor vai resolver uma questão do Enem de 2018, do primeiro dia, do primeiro caderno. A questão é de número 59, página 23. E diz assim: a rebelião luso-brasileira em Pernambuco começou a ser urdida em 1644 e explodiu em 13 de junho de 1645, dia de Santo Antônio. Uma das primeiras medidas de João Fernandes foi decretar nulas as dívidas que os rebeldes tinham com os holandeses. Houve grande adesão da nobreza da terra, entusiasmada com esta proclamação heróica. O desencadeamento dessa revolta na América Portuguesa seiscentista foi o resultado do ou da... Então, a partir da leitura das questões, pode já tirar algumas conclusões, tá? Mas sempre que é importante é o contexto, pessoal, né? Nessa época da rebelião luso-brasileira em Pernambuco, já é o final da União Ibérica, né? Portugal já está livre das garras espanholas, né? A Holanda, que era a detentora dessas terras onde hoje estão localizados no Nordeste, estava em guerra na Europa, lembrando da Guerra dos 30 Anos, que vai assolar o continente europeu, né? Uma guerra com várias questões, mas basicamente também religiosa, né? Uma disputa de interesses comerciais, mercantis, mas sobretudo religiosos. Então a Holanda, que até então, no período que a gente convenciona de chamar de Brasil holandês, tinha uma prática mais neutra de cobrança, de como tratar os senhores de engenho, começou agora a cobrar os empréstimos e todas essas vantagens que no primeiro momento vieram de graça para os senhores de engenho. Lembrando aqui, pessoal, que a terra no Brasil é o principal produto, né, para a elite. Então, a nobreza da terra são os grandes senhores de engenho, né? Que além de possuir a terra em si, eles possuem também a moenda, equipamentos e muitos escravos, né? Então, a gente tem que voltar para isso. Agora vamos analisar cada alternativa, tá bom? A letra A, ela fala da fraqueza bélica dos protestantes batavos. Embora no texto não fale nada sobre questões militares, enfim, a gente tem que lembrar que a Holanda está enfrentando um problema lá na Europa, tá? Mas na questão aqui do Brasil, essa alternativa ela não tem muita relação, tá? Porque foi necessário ter uma revolta dos senhores de engenho e o apoio desses senhores de engenho para que os portugueses também pudessem intervir. Então, vamos para a alternativa B. Comércio transatlântico da África Ocidental. Quando a gente pensa numa rede de comércio transatlântico, a gente tem que lembrar basicamente, claro, tem outros motivos, né? Mas basicamente aqui é a questão do tráfico internacional de escravos, né? As relações comerciais entre entrepostos e reinos africanos, né? Todo o processo de captura, desumanização e escravização dos africanos, levados até o seu local de destino no Brasil ou em outras colônias na América, tá? Durante esse período do Brasil holandês e também logo durante a restauração portuguesa, não teve grandes alterações no processo do tráfico de escravos. O que mudou às vezes é que algumas regiões que eram portos ou praças de comércio portuguesas foram tomadas por holandeses ou também, em alguns casos, os ingleses. Então, esse comércio não chegou a ser prejudicado para os senhores de engenho, né? O processo de desumanização continuou ocorrendo em grande quantidade, né? Nunca parou de vir escravos para essas terras. Então, essa alternativa também ela está fora de contexto. A letra C comenta o auxílio financeiro
os negociantes flamengos. Aqui, pessoal, aqui pode ser um pouquinho fácil de confundir, porque a gente sabe, os holandeses, né, os flamengos nesse caso, eles colocaram muito dinheiro nas mãos dos senhores de engenho, a juros baixos e sem data de pagamento, tá? A revolta, ela ocorre pela cobrança desses empréstimos, tá? E não por novos empréstimos ou pelo início dos empréstimos. A revolta é que se dá pela cobrança que os holandeses deram de praticamente pague agora, né? Que levaria também muitos senhores de engenho à ruína e enfraqueceria toda uma rede de poderes locais nas regiões dos canaviais. Então, essa questão também está incorreta. A alternativa D é sobre a diplomacia internacional nos Estados Ibéricos. Embora também não tenha uma relação muito destacada aqui no texto, é importante lembrar que Portugal passa a agir a partir da restauração portuguesa do trono lá em Portugal, onde Portugal e suas colônias são livres do domínio espanhol. Tá? Aqui no texto, pessoal, esse contexto da diplomacia, ele é incorreta. Ela é incorreta. Porque assim, foi preciso, de novo, dito anteriormente, foi preciso uma revolta aberta no território holandês, aonde os portugueses poderiam auxiliar para recuperar esse território, tá? Então, e quando eles decretam, no caso João Fernandes decreta nula as dívidas dos holandeses em relação aos senhores de engenho, aí a camada rica vai entrar na revolta, vai auxiliar e também vai abrir os interesses aos portugueses que podem recuperar essa terra aqui. E por fim, a letra E, interesse econômico dos senhores de engenho. Aqui, ó, pessoal, é importante. A gente tem que pensar nos dois caminhos. Por que o Brasil holandês deu tão certo durante a gestão Nassau? Porque o conde Maurício de Nassau, além de vir para o Brasil e fazer várias reformas na cidade, na economia, deu muito dinheiro, deu empréstimos a baixo custo, com prazos enormes de pagamento sem data, basicamente, para os senhores de engenho, os senhores das terras, os grandes latifundiários, né, para a nobreza da terra. Então, essa ajuda, esse grande auxílio financeiro, comprou a lealdade dos senhores de engenho. E quando a Holanda resolve tirar o Nassau aqui do Brasil e cobrar esses empréstimos, o tiro sai pela culatra e os antigos aliados e amigos que eram os donos da terra, a nobreza da terra, se rebela desse domínio. Então, os portugueses prometendo ajuda, eles vão entrar nessa revolta contra os holandeses. Então, aqui é uma guerra de interesses econômicos, não é por uma identidade, por uma nação que nem existia ainda a identidade brasileira, né, pessoal? Então, em grande parte aqui é a questão econômica. Então, a letra correta é a letra E. Agradecemos a tua disponibilidade, professor André. Também convidamos a todos que estão nos assistindo e nos escutando pelo podcast, né, a seguirem o Mais História, por favor, nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook, e conferir também os nossos vídeos e podcasts lá no Spotify. Um abraço a todos e até a próxima.